Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na web rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje a segunda parte do programa cujo tema O Médico Jesus, onde respondemos as perguntas dos ouvintes. Você pode participar deixando o seu comentário durante o programa nas nossas páginas, tanto do YouTube quanto do Facebook. Ou você pode também enviar suas dúvidas, questionamentos, reclamações, sugestões pelo nosso WhatsApp no 64 996031234 ou diretamente aqui para o nosso estúdio no 64 3014 4009. Nós estamos sendo retransmitidos pela página do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu convido a todos então para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, por uns instantes deixar de lado as nossas preocupações, os nossos problemas, acerenando a nossa alma, para que possamos dessa maneira sintonizar com o plano maior. Agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade da vida, pedimos as bênçãos para mais esse programa, para mais essa noite, para este resto de semana, para que possamos ter coragem e discernimento nas tomadas de decisões, tendo sempre como norte o Evangelho do Mestre. Que Ele então possa nos abençoar hoje e sempre, e que assim seja. Sem mais delongas, nós temos aqui uma série de perguntas. Para você que está chegando agora no nosso programa, não conhece ainda, nós discutimos semanalmente um assunto do cotidiano, do dia a dia, sempre à luz da doutrina espírita, cujo tema ele é dividido em duas partes. A primeira parte, nós temos um convidado que nos ajuda a produzir o programa, e na segunda parte nós buscamos as melhores fontes, nós buscamos as melhores informações, as mais confiáveis, e principalmente dentro da doutrina espírita, para respondermos as perguntas que os ouvintes nos enviam durante o programa ou durante a semana. Obviamente, elas são agrupadas ou definidas por similaridade, porque infelizmente o nosso tempo é curto para que a gente possa responder a todos. E por falar em tempo curto, vamos começar pela nossa primeira pergunta. Ouvi o programa passado e fiquei com uma dúvida. Quer dizer que para a doutrina espírita não existe doença? Bom, talvez você tenha entendido de maneira equivocada ou da sua parte feito alguma confusão em relação aos postulados espíritas apresentados nesse programa. Pelo contrário, a doutrina fala abertamente das doenças, identifica suas causas, ensina a curar e orienta em como proceder para não recair novamente, assim como fazia Jesus. O que a doutrina esclarece é que as doenças são provocadas pelas nossas atitudes, principalmente os nossos pensamentos, as nossas atitudes psíquicas. A doença é apenas a ponta de um iceberg, que está imerso nas profundezas da alma e que de nada adianta cortar a ponta
que submerge e avança acima da água, imaginando que com isso nós resolvemos o problema, curamos, pois literalmente ela será novamente formada e retornará mais resistente e mais forte. André Luiz esclarece que a doença é o dreno da alma. Através dela, expurgimos não só as imperfeições morais, mas também as doenças da alma. Portanto, a doença é o mal que Deus permite, porque sabe que de todo mal nasce um bem maior, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto muito de usar uma analogia, uma parábola, para exemplificar o que seria a doença ou a dor em nossas vidas em relação à permissão de Deus para que isso aconteça. Reza essa parábola, que a nossa vida é como se fosse uma grande estrada, que para vencermos a reencarnação nós temos que percorrer essa estrada do início ao fim. É uma estrada larga, mas que de cada lado da estrada existe um abismo muito profundo. Sabendo Deus que no decorrer da nossa jornada, de maneira natural nós podemos sair do leito dessa estrada e caminhar em direção ao abismo na lateral. Então, para que se evite que nós caiamos, que nós saiamos do rumo, Deus colocou em cada margem da estrada uma cerca de espinhos, para que quando nós começarmos a sair do leito da estrada, antes de cair no abismo, a dor do espinho faça com que nós voltemos para o leito da estrada. Quando Jesus respondeu que ele não havia vindo para os sãos, mas para os doentes, é desse tipo de doença que Jesus se referia, que é a pior e a mais destruidora delas, que é justamente a doença moral. O problema maior é que a maioria das pessoas não compreende o real sentido da cura. Narra Amélia Rodrigues que Jesus havia saído da cidade e se dirigindo a Jerusalém, passando no meio daquela multidão, ele ouviu ao longe alguém gritar por seu nome. Era um cego, muito conhecido nas redondezas, por ser alguém que vivia às expensas das ajudas das pessoas. Às expensas das pessoas. Ele era conhecido como Bartimeu. Bartimeu era tão miserável que sequer tinha um nome. À época de Jesus, o prefixo bar indicava filho de. Então ele era apenas conhecido como filho de Timeu. Mas ele, sabendo que Jesus estaria por ali, na cidade de Jericó, ele então se postou na saída da cidade, na intenção de que pudesse aproximar de Jesus. E quando ele, ouvindo o murmurinho aumentar, e obviamente entendendo que a multidão já estava passando, e com ela o mestre, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E quando ele gritou, as pessoas o repreenderam, dizendo: cala a boca, por que você vai perturbar ele? Fica quieto no seu canto. Só que ao invés de ele ficar quieto, quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Até o ponto que Jesus, o percebendo, pede que o busquem. E alguém grita: olha, você é de sorte, ele pediu para que você fosse. Imediatamente ele levanta, joga a capa no chão e sai, abrindo a multidão com as mãos em direção à voz do Cristo, porque era cego, obviamente. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus fita-o, olha-o e pergunta: o que queres que eu faça? O interessante é que nesse momento os incrédulos riem e dizem assim: como assim? Um cego? E ele pergunta o que quer que faça? Sim. Jesus sempre perguntava o que as pessoas queriam dele, para ter certeza que a pessoa sabia o que queria. E Bartimeu então diz: eu quero ver. O interessante é que ele não fala eu quero enxergar, porque enxergar todos nós enxergamos. Quando Bartimeu fala eu quero ver, ele está indo além de enxergar. Jesus então
diz a ele para ver. Ele então dá um grito, e segundo o evangelista, ele foi o único cego que Jesus curou, que o acompanhou pelo resto do seu apostolado, mostrando que ele realmente viu a Jesus? Não, entendeu a mensagem do mestre. E é justamente esse o ponto principal em relação à doença, que é a cura da alma. A nossa segunda pergunta: por que as pessoas buscam a cura da matéria e não a cura da alma? Bem, a dor é um sentimento que incomoda aquele que sente. Por maior que seja a dor do outro, da outra pessoa, ela nunca é maior do que a nossa, pelo simples motivo de que a nossa somos nós que sentimos. E como ninguém gosta de sentir dor porque ela incomoda muito, a tendência natural é a busca pela sua cura. O problema é que quando estamos encarnados, temos uma forte tendência a achar que somos este corpo físico, e isso faz com que muita gente acredite que a dor está apenas no corpo. Mas calma, eu não estou falando que não existe tato ou que não existem sensores de dor pela pele. E muito menos estou dizendo que o nosso cérebro não registre as sensações captadas por esses sensores. Essa dor que falamos aqui é a dor para a qual não existe remédio em farmácia nem em hospital, que é a dor moral, como, por exemplo, a culpa, o remorso. Mas voltando, nos sentimos tão materiais, enquanto encarnados, que passamos a viver para a matéria ao invés de viver da matéria. E isto nos leva a imaginar que as doenças são apenas uma espécie de desequilíbrio orgânico e que podem ser tratadas com medicamentos ou até mesmo com cirurgias. Mas o que a doutrina elucida é que a doença é apenas o resultado físico de um desajuste ou desequilíbrio criado pelo espírito, que contaminou o perispírito e, por sua vez, desagou no corpo físico. Ou seja, quando tomamos remédios, curamos apenas o produto de um processo que nasceu na alma e que geralmente já existe há anos ou séculos atrás. É por esse motivo que Jesus sempre chamava a atenção daqueles que ele curava, dizendo: vá e não volte a pecar para que algo não te suceda. Dizendo assim, Jesus demonstrava que a origem dos males está no nosso comportamento, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Isso aconteceu com a mulher adúltera, numa passagem extremamente conhecida, quando Jesus apresentou pela primeira vez ao mundo a lei de justiça. Ele estava ali, já na alvorada, sentado às escadarias do templo, quando houve uma turba de pessoas bastante ruidosas se aproximando, e um deles atira uma mulher com cabelos desgrenhados, roupa rasgada, rosto machucado, quase aos pés de Jesus, e diz: essa mulher foi pega em adultério, e reza a lei que ela seja apedrejada até a morte. O que tu dizes? Jesus, que poderia julgar, condenar, dizer qualquer coisa, manteve-se calado, porque ele conhecia as intenções de cada um ali presente. Porque eles queriam, na verdade, colocar ele numa situação constrangedora, porque se ele dissesse cumpra a lei de Moisés, ele estaria indo contra tudo que ele havia pregado. E se ele dissesse que não poderia, ele poderia ser preso porque estava descumprindo a lei. Jesus, então, muito serenamente, disse apenas que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E se abaixou e começou a escrever por ali na areia, quando todos foram se retirando. Quando ele levanta a cabeça, não tinha mais ninguém. Ele então vira-se para a mulher e pergunta: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Se foram, Senhor. Aí ele dá o veredicto, quando ele diz: eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar para que o mal pior não te suceda. Demonstrando que sempre a recidiva
é pior do que a doença. E que nós precisamos mudar as nossas atitudes para que nós possamos curar a alma. Pergunta de número 3. Quando estamos em um lugar que não nos seja confortável e causa sofrimento de alguma forma, a solução é deixar esse local. Em momentos de pandemia, como devemos lidar, já que não temos para onde ir? Bom, você não foi muito clara na pergunta, mas deu a entender que se trata de uma questão familiar, se trata de uma casa de família. Veja bem, quando algo nos incomoda, é muito natural que nós tentemos afastar ou até fugir daquilo que está incomodando. No entanto, essa não é a escolha mais inteligente, visto que ninguém pode fugir dos seus compromissos por muito tempo. Por exemplo, se alguém toma um empréstimo no banco e ao ser cobrado reage fugindo, essa pessoa mais cedo ou mais tarde será alcançada pelos credores e cobrada com juros, pelo tempo aplicado na fuga da fuga das suas responsabilidades. Assim somos nós com a nossa vida, principalmente dentro de casa. O Espiritismo esclarece que debaixo do mesmo teto estão reencarnados os espíritos com maior afinidade, para que formem um núcleo coeso para ali receberem os piores inimigos. Deus nos coloca nessa espécie de convivência forçada apenas depois de nos oportunizar várias situações de reajustamento e perdão entre nós e os nossos desafetos, ou seja, a família complicada e problemática é uma instância avançada que devemos suportar a fim de desfazer os grilhões que nos unem às antigas vítimas ou antigos algozes. Não é fácil, nós sabemos, mas é necessário. E tentar fugir ou se afastar só irá adiar a resolução da encrenca e torná-la ainda mais desagradável. Até mesmo porque, vale aqui, uma colocação, porque muitas das vezes nós imputamos aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles que nos rodeiam, muitos defeitos, muitas situações que na verdade estão em nós. Colocamos muitas pessoas como pessoas de difícil convivência, sendo que na verdade somos nós que somos de difícil convivência. Então nós precisamos também avaliar a isto e entender que muita gente que costuma dizer que nasceu no tempo errado, que nasceu na família errada, não compreende que Deus não erra. E se Deus não erra, caso estejamos em uma família que nos incomoda, é melhor trabalhar para vencer as diferenças do que fugir e adiar uma resolução. Lembremos sempre que muita gente pode não ter a família que gostaria, mas todos temos a família que precisamos para evoluir. E para terminar, a frase "floresça onde for plantado" fala muito bem de como enfrentar essa situação ao invés de ir para o embate ou para a fuga. É interessante que criemos oportunidades de crescimento e que forjemos situações que proporcionem bem-estar e alegria de viver. Me lembro bem quando Humberto de Campos narra que Joana, esposa do intendente Cusa, era muito simpatizante de Jesus e numa oportunidade procurando o mestre, se ofereceu para que pudesse segui-lo. Ela disse então que deixaria tudo, que abandonaria tudo e que enfrentaria tudo para poder seguir Jesus. Porque a vida proporcionava a ela tudo o que ela queria, tudo que ela necessitava. Ela tinha conforto, tinha escravos, tinha bens, mas nada daquilo preenchia o seu interior. Ela, portanto, se propôs a abandonar tudo porque ela se completava com a mensagem do Mestre. E Jesus, depois de ouvi-la calmamente, disse: Joana, você está onde você deve estar. Me seguindo, você será apenas mais uma pessoa. Ao lado de Cusa, o seu marido, que você reclama ser um déspota, que você reclama ser alguém que não cumpre o papel de marido, você pode muito bem atuar em meu nome e pregar o evangelho através do seu exemplo, através da sua dedicação. Porque se você está lá,
é porque Deus a colocou e é lá o seu lugar. Jesus disse que ela foi colocada junto ao marido justamente porque ela poderia ajudá-lo e torná-lo melhor. Então, se você for a parte da família com maior esclarecimento e conhecimento, que seja você quem puxa essa família para cima. Que ao invés de reclamar, ao invés de se revoltar ou querer fugir, que faça a sua parte, porque muitos de nós pedimos isso antes de nascer. E quando reencarnamos, esquecemos, jogamos tudo para o alto e lamentamos bastante ao acordarmos depois no retorno, entender que tivemos a nossa oportunidade e a desperdiçamos muitas vezes por um simples orgulho. Pergunta de número 4. Eu levava uma vida muito errada, bebia muito, tinha vários parceiros e parceiras sexuais e cheguei até a experimentar drogas leves. Depois que conheci a doutrina espírita, comecei a me dedicar à leitura, ao estudo, frequentando o centro. Consegui um casamento e depois de quase 5 anos de uma relação extremamente tumultuada, cheia de brigas e agressões, estou de volta à minha vida de solteira. Minhas ex-amigas, ao saber do término do meu casamento, já começaram a me assediar e me encher de convites para retornar àquela mesma vida. Voltar à noite, voltar aos bares, voltar àquela espécie de promiscuidade onde eu tinha quase que um parceiro por dia, mas confesso que não quero. Como posso evitar cair novamente nesse poço profundo e indigno? Inicialmente, é bom que se diga que nós não podemos aqui tecer considerações de nenhuma ordem sem conhecer a fundo uma situação e principalmente os dois lados da moeda. Posto isso, o que nós podemos fazer é esclarecer algo bastante genérico, mas muito pertinente a essa situação. Voltar para aquela vida que você chama de indigna depende única e exclusivamente da sua escolha. E escolher não voltar passa por 2 pontos fundamentais. O primeiro é que é sempre melhor se cercar de amigas de verdade, daquelas que contribuem para o seu crescimento, do que reencontrar com aquelas que te ajudam a afundar e que com toda certeza voltarão a te puxar para baixo. O segundo é que nem você, nem ninguém deve viver uma relação tóxica por motivos que não justifiquem, como, por exemplo, viver no casamento para tentar um arrimo para não cair nas chamadas tentações da vida, ou se esconder nesse mesmo casamento com medo do enfrentamento com o mundo. Sabemos que amadurecemos quando enfrentamos e vencemos as provas. Maria de Magdala foi o maior exemplo de transformação moral que o mundo viu até hoje. E depois de conhecer Jesus, depois de uma conversa de pouco mais de 10 minutos, eis que a cidade de Magdala amanhece assustada, porque a antiga equivocada parecia ter enlouquecido, porque jogava pela janela todos os seus bens, seus pertences, suas roupas caras, seus perfumes, e saiu dali para acompanhar Jesus. E depois que o mestre fora crucificado, depois que ela fora julgada pelo machismo dos discípulos do mestre, que quando ela anunciou ter visto Jesus, porque a sua transformação foi tanta, que Jesus a escolheu para que pudesse vê-lo por primeira vez após a ressurreição. E quando ela foi muito feliz dizer que viu Jesus, que ele estava vivo, eis que Pedro olha para ela e fala: a ti? Você quer dizer que Jesus apareceu a ti? Como se diz, quem é você para que o mestre aparecesse para você por primeira vez? E aquilo, por mais que a abalou, ela não deixou que a jogasse para o chão. Ela então se reergueu, e depois de se ver abandonada, porque ela não conseguia emprego,
ela não conseguia trabalho porque era odiada pelas esposas, pelas pessoas, inclusive por aqueles ex-clientes. Eis que numa certa noite ela encontra uma turba de leprosos que procuravam Jesus e que, muito frustrados por saber que ele já havia sido morto, demandaram para buscar uma região onde ali aguardariam a morte, o chamado Vale dos Leprosos. E quando ela percebeu que não tinha ninguém, gritou e os acompanhou. E todas as tardes, narra Humberto de Campos, ela falava de Jesus para aquelas pessoas, erguendo o moral de todo mundo, fazendo com que eles se alegrassem para o enfrentamento das dores, até que a lepra ceifou a sua juventude, ceifou a sua beleza, e depois de um longo tempo de sofrimento, percebendo que já estaria deixando a terra, foi até Maria numa viagem extremamente difícil. E quando expirou, quando desencarnou, foi recebida pessoalmente por Jesus. Portanto, não tenha medo, vá em frente e apenas tenha cuidado. Recolha-se à oração, peça a Jesus que te ajude a ter discernimento e vá à luta. Reerga-se e reconstrua-se para que possa ser feliz. Pergunta de número 5. O transtorno de ansiedade generalizado, TAG ou TAG, atinge principalmente jovens que têm um estado emocional muito afetado por apreensão ou por expectativa de algo ruim que possa acontecer. Dado as atuais condições em que estamos vivendo, de que forma essas pessoas podem procurar se acalmar? A ansiedade, infelizmente, é uma pandemia muito mais cruel e devastadora do que a Covid. Ela tem se alastrado pelo mundo e ceifado vidas por muito mais tempo e quase ninguém se dá conta disso. Mas atualmente ela tem afetado sobremaneira os jovens e, em particular, os adolescentes. Existe uma série de estudos psicológicos e médicos tentando entender o que se passa e como equacionar esse problema, mas nenhum ainda conclusivo e eficaz, porque a ciência ainda não conhece a alma e a reencarnação. Tanto é verdade que muitos médicos têm recorrido a medicações na tentativa de controlar a ansiedade, mas, como o termo indica, apenas controlam, não curam. E o resultado, além da dependência cada vez mais crescente pelos medicamentos, é o número de casos que tem dobrado cada vez mais em menor período de tempo. Na atualidade, vários fatores contribuem para que o transtorno de ansiedade aumente vertiginosamente. Entre eles, é o uso das redes sociais que inundam a todos com uma tempestade de informações e principalmente de futilidades, ditando moda, comportamento e criando transtornos. Os algoritmos são criados para cooptar e manter cada vez mais presos pessoas dentro das suas teias mercadológicas, pois essas empresas ganham trilhões de dólares todos os anos vendendo serviços e publicidade. Assim, infelizmente, os jovens dessa nova geração, principalmente, estão deixando de lado as brincadeiras, os exercícios, os jogos lúdicos, o contato com a natureza e, principalmente, o contato com a família, que são os maiores e melhores antídotos e os mais eficazes contra os transtornos de ansiedade. E fazer o caminho inverso não é apenas necessário, mas urgente, como depende única e exclusivamente da escolha e da iniciativa de cada um. Viver o dia de hoje de maneira saudável, sem vícios, cheio de trabalho e com atitudes nobres, é a receita de Jesus no Sermão do Monte. Quando Mateus anotou no seu capítulo 6, dos versículos 25 e 34, quando Jesus disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? E quanto aos vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus já dava a fórmula para que nós não fiquemos preocupados com o futuro, porque a ansiedade é isso. É o medo, é a preocupação excessiva com o futuro. Entendendo que o futuro é o lugar para onde todos estamos indo e que o futuro se faz hoje, é mais inteligente cuidarmos do hoje para que a gente possa construir melhor o futuro. Pergunta de número 6. Qual a importância de nos livrarmos dos sentimentos como o ressentimento e a mágoa? Esses sentimentos seriam responsáveis por doenças da alma e do corpo? Bom, podemos fazer uma analogia muito interessante entre carregar ressentimento e mágoa e carregar lixo. Pois, de certa maneira, as duas condições se assemelham principalmente nas consequências que trazem ao serem mantidas. Da mesma maneira que ao guardar lixo desenvolvemos uma série de doenças através da contaminação pelas bactérias geradas por esse ato, carregar mágoa e ressentimento geram bactérias psíquicas que acabam desenvolvendo doenças emocionais que vão desaguar nas doenças físicas. Temos na área médica o conhecimento das doenças psicossomáticas, que é, de certa maneira, o acometimento de enfermidades geradas pelas emoções em desequilíbrio, ao ponto de, inclusive, alguns estudos mais modernos darem conta de que o câncer está diretamente ligado às emoções desequilibradas. Por isso que Jesus falou tanto sobre o perdão, pois o perdão é a melhor profilaxia para a mágoa e o ressentimento por consequência e que pode trazer graves doenças. Mateus anotou no seu capítulo 5, nos versículos 23 a 26, quando Jesus disse: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, que te encerrarão na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último ceitil. Jesus fala claramente da necessidade do perdão para que nós possamos vencer os grilhões que nos atam à mágoa, ao ressentimento e principalmente aos compromissos kármicos. Pergunta de número 7. Toda doença está relacionada a um aprendizado? Jesus disse, e Mateus anotou no capítulo 7, versículo 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedem. Essa fala de Jesus demonstra claramente o amor que Deus tem por todos nós, as suas criaturas, os seus filhos. O que equivale dizer que Deus jamais permitiria aos seus filhos algo ruim se não fosse para o próprio crescimento. Entendendo que só evoluímos com aprendizado, podemos afirmar que todos os males que nos acometem
inclusive as doenças, não traz nada mais do que o aprendizado. O problema é que nem todos conseguem perceber isto. Narra Amélia Rodrigues, que depois de passar um dia muito duro de trabalho, de cura na casa de Simão Pedro, onde desde a parte da manhã ele havia recebido centenas de pessoas e curado-as, eis que Jesus, já ao cair da noite, sai da casa de Simão pela porta da cozinha, que dava diretamente para o mar da Galileia, e ali, logo à frente, sentado nas raízes de uma tamareira, Jesus observava ao longe, sentindo pelo rosto a brisa que soprava do mar para a praia, e observava as luzes, observava as estrelas. E Simão Pedro, então, vendo que Jesus estava lá fora, parou no portal da sua cozinha e, orgulhoso, começou a pensar o quanto era bom ter o mestre ali na sua própria casa. Mas percebeu que Jesus estava triste e, se aproximando, deu a volta e, olhando de frente, viu que Jesus chorava. Pedro, então, como sempre fazia, se ajoelhou aos pés de Jesus, apoiou nos seus joelhos e perguntou: mestre, tu choras de felicidade com toda certeza, porque és o enviado de Deus e traz a luz à terra? Jesus então balança a cabeça negativamente e disse: não, Pedro, eu não choro por isso. Então o senhor deve estar chorando pela quantidade enorme de curas que proferiu hoje. Jesus também disse: não, Pedro, não choro por isso. Então por que tu choras, mestre? Eu choro, Pedro, porque quase nenhum desses que eu curei entendeu nada. Lembra daquele jovem que chegou aqui já com a lepra bastante avançada, carcomendo as suas carnes e já os seus órgãos? Sim, como não? Foi um fato extremamente emocionante, tu curastes, refazendo as suas carnes. Pois isso, Simão. Ele está nesse exato momento no prostíbulo, exibindo as suas carnes feitas, as suas carnes refeitas, exibindo a sua beleza e dizendo: agora que estou curado, vou gozar a vida no que a minha juventude e a minha energia e beleza proporcionarem. E aquela mulher, Simão, que chegou aqui toda triste, cega, deprimida, e eu a curei, está nesse momento no seu quarto, lembrando de cada um daqueles que foram os causadores da sua cegueira e planejando: agora que posso ver, me vingarei de um a um daqueles que me causaram o mal. Isto ocorre, infelizmente, até nos dias de hoje, pois muita gente procura a cura do corpo, mas não entende nada e continua mantendo a alma adoecida, continua recorrendo aos velhos comportamentos que foram os causadores daquela doença. Conheço uma pessoa que, certa feita, reclamou dizendo: se eu não tivesse uma cirrose hepática, hoje eu ia beber até cair. Então, muitas das vezes, a doença é uma bênção que a gente não entende. Pergunta de número 8. Existe alguma relação entre o transtorno mental e a obsessão? O Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro A Loucura sob o Novo Prisma, que ele escreveu ainda quando estava reencarnado aqui no Brasil, assevera que nem toda loucura é loucura e que pode ser obsessão, como nem toda obsessão é obsessão, pode ser loucura. Ele usa o termo loucura, que era o termo da época, para designar os transtornos mentais. Ou seja, existem as duas vertentes da problemática. O indivíduo pode ter um transtorno mental apenas e pode ter uma obsessão, ou ainda ambos. Pois a linha que separa os dois é muito tênue. E uma abre campo para a instalação da outra. E alguém fala: credo, não entendi nada. Vou explicar melhor. Um transtorno mental é uma condição disparada tanto por questões físicas quanto comportamentais. No entanto,
Ao se instalar esse tipo de transtorno, ele encerra o indivíduo em inúmeras condições psíquicas, como negativismo, pessimismo, ideações suicidas, entre outras coisas, que são, na verdade, uma larga porta aberta para as obsessões de toda ordem. E o contrário também é pertinente. Uma obsessão pode gerar, a médio e a longo prazo, toda sorte de transtornos de ordem mental. Porém, seja qual for o efeito, podemos evitar a causa se seguimos as recomendações de Jesus. Em Mateus, capítulo 15, versículos de 11 a 20, Jesus asseverou: o que contamina o homem não é o que entra da boca, mas o que sai dela. Isto é o que contamina o homem. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola, mestre. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pergunta de número 9. Eu sei que as obsessões podem gerar doenças físicas, então pergunto: teria em nós algo que atraísse os maus espíritos com maior força? Tem, e a resposta está em O Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, intitulada Das Manifestações Espíritas, no capítulo 20, na influência moral do médium, no item 228. Kardec anota: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, mas aqueles que exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Pergunta de número 10. Sou doutrinador numa reunião mediúnica e já percebi que não tenho muita força, entre aspas, para lidar com os obsessores que atendo. Percebo que muitos nem me levam a sério. Seria o caso de parar ou teria outra solução? Bom, eu não creio que seria o caso de parar o trabalho, mas de parar o que te atrapalha nos trabalhos mediúnicos. Jesus disse, e Mateus anotou no capítulo 17, dos versículos 14 a 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe dele um homem e, pondo-se de joelhos, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Traga-o aqui. Jesus então repreendeu o espírito mau, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsar esse espírito? Jesus então respondeu: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta causa de maus espíritos não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus não falava do jejum de comida como muita gente acredita. Ele falava do jejum, da abstinência dos maus sentimentos e principalmente das más ações. Somente a mudança de nossa vibração, ocasionada pelo cultivo de ações e pensamentos nobres, nos dá autoridade moral para trabalhar com espíritos que sofrem pelo amor que adoeceu. Pergunta de número 11. Como estaria o plano espiritual nesse momento de afastamento social, onde festas estão proibidas,
bares e casas noturnas fechadas e o álcool com restrições para o consumo. O que ele pergunta aqui é como estaria o ambiente espiritual em torno de nós neste momento que tem essa série de restrições. Nós podemos dizer que ruas vazias no plano físico e ruas cheias no plano espiritual. Muitos dos espíritos que por ali perambulavam, à espera do fluido para saciar seus vícios, estão andando pelas ruas à procura de alguma resposta, pois a maioria deles, espíritos viciosos, nem imaginam o que está acontecendo. Brigas, queixas e os apetites viciosos diminuíram. As orações aumentaram e mudaram o padrão vibratório das pessoas que, consequentemente, levam esse alto padrão para dentro dos seus lares, impedindo que esses espíritos entrem em suas residências. Equipes espirituais convidam amorosamente essas entidades para que os acompanhem com uma promessa de recomeço. Os piores dias e os mais perigosos para nós em relação ao contágio do vírus são para os espíritos os piores, porque da mesma forma que há crises de abstinência nos encarnados viciados, há nos desencarnados da mesma maneira, visto que necessitam dos nossos fluidos para alimentarem suas necessidades. É hora, portanto, de nos agarrarmos com a nossa fé, cada um dentro da sua religião, cada um com a sua crença interior, orando e elevando os pensamentos. Dessa forma, estaremos auxiliando e doando bons fluidos, que auxiliarão, por sua vez, nos resgates, após o vírus cumprir o seu propósito. A cura, portanto, não deverá tardar. Da mesma forma que ocorreu com outras calamidades após cumprirem as suas missões. Não vacilemos entrando em pânico, pois isso nos vincula a essas entidades. Agora nós precisamos nos unir em vibrações positivas e nos colocar a serviço auxiliador. A boa nova virá dessa transformação interior de cada um. Caminhando para a nossa última pergunta, de número 12. Como podemos acabar de vez com as nossas enfermidades do corpo e da alma, ainda no mundo de provas e expiações? Améliano Rodrigues narra que certa manhã, em Cesareia de Filipe, estava um jovem que era dotado de beleza física, que nascera em berço de ouro, que tinha escravos, que tinha bens, que tinha tudo que lhe proporcionava uma vida bastante confortável, mas ele não tinha paz. E naquela manhã ele amanhecera muito pensativo, porque do nada sentiu uma vontade de caminhar pela cidade, fazendo uma análise profunda do que sentia, de como vivia. Até que, saindo do seu lar, encontrou num alpendre que tinha cobertura feita por rosas rubras, um olhar que o estremeceu. Ele não sabia de onde, mas quando olhou aquele homem de longe, sentia que o conhecia de algum lugar. Sentiu-se extremamente atraído para se aproximar, pois percebia naquela vibração que estaria ali, talvez, a sua resposta. Aquele homem apenas o olhava em silêncio, com um olhar sereno, profundo, com aqueles olhos claros que o penetravam, parecendo que lia sua alma. Ele então aproximou e teve a certeza que o conhecia de tempos, embora nunca havia visto. O homem ainda se mantinha em silêncio. Foi quando ele, criando coragem, rompeu o silêncio. Posso seguir-te? Jesus então calmamente disse: a sua oportunidade agora. Deixa tudo e me segue.
O jovem então refletiu, lembrou da sua vida, das suas facilidades, lembrou dos seus escravos, dos seus bens e disse: eu sou capaz de abandonar isto e seguir-te. Mas eu preciso apenas cumprir um último compromisso, porque eu represento Israel numa competição de bigas amanhã. Mandei vir do Oriente os mais fogosos corcéis. Trouxe um escravo que é especialista na projetação de bigas para que desenhasse uma nova e veloz. Minha família investiu muito. Os meus amigos esperam de mim e talvez uma possível vitória possa lançar o nome de Israel ao alto. Jesus então começa a entristecer-se. E fitando o jovem disse: larga tudo e vem agora. O jovem então balanceou aquela proposta com as facilidades e os prazeres da vida e disse: só mais um dia. Amanhã é a grande competição. Após isto, eu voltarei. Se tu me amas, me espere. Ele então, vacilante, deu 2 passos para trás. E lembrando que os seus amigos o aguardavam e que deveria tomar conta de algumas coisas, virou e saiu correndo. Jesus ficou triste, como ele sempre fazia nos momentos que negavam o seu convite. Na outra manhã, Cesareia estava em festa, bandas tocando, músicos, bailarinas. A população se reunia no circo, mal aguardando o início daquela corrida. Os animais alinhados à linha de largada mal podiam ser contidos por seus corredores. Ao dar o sinal, as bigas disparam. A grande reta, a primeira curva, e a biga daquele jovem começa a despontar na frente, quando na outra curva um esbarrão, e seu corpo é projetado à frente, caindo na areia e sendo pisoteado não apenas pelos outros cavalos, mas sendo cortado pelas rodas das bigas que vinham atrás. Após o impacto da queda, sentindo o seu rosto empapado de sangue, no meio daquela poeira e das pessoas assustadas, eis que ele lembra daquela voz dizendo: venha, larga tudo e vem agora. Uma tristeza muito profunda se abateu sobre ele. Foi quando ele viu 2 mãos alvas que o ergueram e ele percebeu aquele olhar conhecido, vendo que era o próprio Cristo que o veio receber. Essa história do mancebo rico, do jovem mancebo, narra exatamente o que nós deveríamos fazer para que nós expulsássemos de vez as enfermidades do corpo e da alma, ainda no mundo de provas e expiações. Ouvir o chamado do Mestre, largar os nossos interesses mundanos e segui-lo apenas fazendo o que ele fez. O problema é que nesse mundo de provas e expiações, onde ainda somos muito balançados pelas sensações, pelos prazeres, não conseguimos fazer isto. E é por isso que continuamos e que infelizmente continuaremos ainda por uma larga jornada às voltas com as dores. Eu agradeço muito a participação de cada um, a paciência de nos acompanhar. Agradeço aos comentários, às perguntas enviadas. E rogamos a Jesus para que possa nos iluminar sempre, para que tenhamos discernimento e coragem
de enfrentar essa jornada tendo como norte o teu evangelho. Que Jesus possa então nos iluminar a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado e que assim seja.